Ok, queridos irmãos, nós vamos pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós falamos pela manhã que estaríamos falando hoje sobre evangelismo e discipulado. O tema, do nosso calendário eclesiástico desse ano é evangelismo, é discipulado. E o Ministério de Evangelismo e Discipulado, na coordenação aí do nosso irmão Joaquim, também está se preparando, estão se reunindo, estão trabalhando para que esse ministério também ele possa cumprir o seu ministério, cumprir a sua missão. Então é outro ministério da igreja, que foi desmembrado, da coordenação do pastor, exatamente porque nós entendemos que devia ser assim para poder funcionar bem. Então nós estamos muito felizes também com esse ministério de evangelismo e discipulado que está sob a responsabilidade do nosso irmão Joaquim, e ele também está com a sua equipe, Então, em breve a igreja vai estar sendo impactada aí, com as informações, com as motivações, com os incentivos para a igreja estar fazendo diariamente evangelismo e discipulado. Então, a abertura, digamos assim, do projeto ia ser no dia 14, no próximo domingo. Porém, em virtude de no próximo domingo ser abertura para missões mundiais, e que nós vamos ter domingo aqui a nossa missionária Vera, nossa representante por quase 30 anos ali na África, então cumpriu o seu ministério ali por quase 30 anos, e vai estar voltando, aliás, já está aqui no Brasil, ontem ela estava em Paris, acho que eu falei com ela, e estava para chegar para pegar voo para São Paulo, e já deve estar aqui. Então, no próximo domingo ela vai estar conosco, certamente vai estar trazendo uma palavra, sobre o trabalho realizado nesse período todo. Então, nós, Igreja Batista do Monte, estamos muito felizes com o retorno da nossa amada missionária, que nos representou tão bem por quase 30 anos, ali naquele continente, onde os relatórios que temos é de coisas maravilhosas que Deus operou através da instrumentalidade da nossa querida missionária, de modo que essa abertura do novo ministério, esse incentivo vai ficar um pouquinho mais à frente. Depois o irmão Joaquim vai estar passando aí para os amados irmãos, juntamente com a sua equipe. Mas hoje nós vamos já estar dando uma palhinha, a respeito do assunto evangelismo e discipulado. Então, Mateus capítulo 28, vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Esta mensagem, queridos, eu vou estar pregando em 2 tempos, Já estive meditando e vi que não era possível transmitir toda hoje. Então, a gente vai estar começando hoje e concluindo em um próximo domingo. Não no próximo, porque no próximo domingo eu não vou estar pregando à noite, mas no domingo seguinte nós estaremos dando continuidade a esta mensagem. Então, Mateus, capítulo 28, verso 16 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Nessa tradução aí diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, é impossível pensar em evangelizar sem pensar em discipular. Da mesma forma, não há discipulado sem evangelização. Você vai discipular quem se alguém não foi evangelizado? Se alguém não ouviu a mensagem, como Paulo diz lá em Romanos, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados?
mas nós louvamos a Deus, porque a palavra é muito clara em dizer que nós, como igreja, como corpo de Cristo, já fomos enviados a cumprir o papel da grande comissão. Você pode até não ter recebido um chamado, como a nossa querida missionária Vera chamou, para ir para a África. Quando a irmã Vera, ela foi enviada pela Igreja Batista de Montes para o seminário lá em Juazeiro do Norte, eu estava nascendo na fé aqui. Quase que simultaneamente eu estava crescendo ali nos meus 3 anos de fé, e a irmã Vera estava pegando voo para a África. Eu nem sonhava estar aqui hoje, pela graça de Deus, como pastor. Deus me chamou para esse ministério, como chamou a irmã Vera para ir lá para a África. Deus pode ter essa chamada para você, sim, com certeza. Se Deus tem um propósito de te chamar para a África ou para qualquer outro continente, ou mesmo aqui para o Brasil, Deus te chamará e certamente você ouvirá a voz dele. Mas uma coisa eu digo para você com toda a convicção bíblica: Deus já te chamou para ser um evangelista aqui na sua terra, na sua Jerusalém, na sua casa, na sua família, porque aqui está a ordem no imperativo: ide e fazer discípulos, começando por Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, queridos, quando pensamos em evangelização, obviamente, o que vem logo à nossa mente é, de fato, essa ideia, não é? De sair evangelizando pessoas não crentes, falando do plano da salvação, mostrando que ela é uma pecadora e, conforme diz a Bíblia, em Romanos 3:23, destituída da glória de Deus. Então, evangelizar então é sair anunciando as boas novas, mostrando que o homem está perdido nos seus delitos e pecados, mas que Deus, pela bondade e misericórdia, tem um plano muito especial na sua vida, e por conta disso é que ele enviou o seu amado Filho Jesus Cristo. Isso é verdade. Quando pensamos em discipular, o que é que nos vem à mente? As pessoas convertidas, não é? Especialmente novos convertidos. Então, evangelizar, sair para a rua, ou discipular, ou atrás de pessoas que aceitaram Jesus Cristo. Então, o que nos sobe, meus queridos, à mente quando estas duas palavras são pronunciadas no contexto da igreja, não é necessariamente que o sentido que eu quero dizer aqui, ou a compreensão esteja errado, mas talvez incompleta, ou quem sabe mal aplicada na sua definição e prática congregacional. Porque evangelizar, nós sabemos que é tornar a pessoa uma com o evangelho. Porque ao mesmo tempo em que o evangelho a denuncia na sua vida de pecado, ao mesmo tempo também este evangelho oferece a solução para o seu problema do pecado. Discipular é tornar a pessoa discípulo ou discípula de Jesus dentro dessa solução apresentada pelo Evangelho de Jesus. Então, é uma ação constante e independente do tempo que esta pessoa tenha de fé, de conversão. Ou seja, a partir do momento em que o Evangelho está sendo pregado, a pessoa já pode estar sendo discipulada. À medida que ela está respondendo ao Evangelho, à medida que ela está atenta à mensagem, o discipulado já está acontecendo. A partir do relacionamento, a partir do acompanhamento, a partir das visitações, a pessoa já pode estar sendo discipulada e introduzida no seio da igreja, através do relacionamento intencional. Ou seja, você começa a evangelizar uma pessoa, e começa a dizer que está orando por ela, e começa a dizer que até mesmo a igreja já pediu oração por você, ou seja, intencionalmente você já está discipulando, você já está introduzindo ela no seio da igreja, porque o nome dela já está sendo apresentado para a igreja estar ali orando e intercedendo. E aí, queridos, quantas pessoas, você não deve conhecer que foram evangelizadas, e talvez discipuladas dentro do conceito tradicional que nós conhecemos, mas que vive nas igrejas e não tem nada de evangelho, nem de discípulo nela. Quantas pessoas,
vive hoje muito tempo nas igrejas, mas não se percebe nada do evangelho, ou seja, o evangelho parece não fazer parte dela, e parece que os seus atos, as suas atitudes não têm nada a ver com um discípulo. O que foi que houve então com essa pessoa? Por que ela não desenvolveu? Por que ela não alcançou a maturidade? Provavelmente foram apenas inseridas no rol de membros da igreja, talvez somente preparadas para o batismo, mas não houve uma ação contínua de evangelho e discipulado na vida dela. Porque discipular uma pessoa não é só prepará-la para o batismo, não é só ensinar que ela deve se batizar mediante o arrependimento. Jesus é muito claro que discipular, tornar uma pessoa discípula, é ensinar a esta pessoa tudo quanto ele ensinou. Ou seja, é um caminhar lado a lado, contínuo. Além, claro, de estar incentivando esta pessoa no seio da igreja, nas programações, na estrutura educacional da igreja. Jesus Cristo, nosso mestre, sem dúvida, queridos irmãos, é o nosso grande exemplo e modelo de evangelização. Trouxe hoje. Jesus é o nosso grande exemplo, é o nosso modelo. De modo que ele tem autoridade para nos dar a missão. Primeiro, porque Jesus Cristo, ele esteve aqui, irmãos. Ele esteve aqui pregando, ele esteve aqui anunciando o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Mas ainda que Jesus não tivesse estado aqui, ainda assim ele teria autoridade, porque ele é Deus. Mas quando, queridos, nós contemplamos nos evangelhos, Jesus anunciando o evangelho, pregando esse evangelho aos pecadores, entrando nas vilas, nos vilarejos, então, nós, sabendo que somos comissionados, que temos essa responsabilidade, quando nós não cumprimos, realmente dá para se sentir mesmo envergonhados. Então, que o exemplo de Jesus possa realmente nos constranger, possa realmente nos motivar, porque nós não podemos, diante da missão, diante da responsabilidade, diante do exemplo dado por Jesus, o Filho de Deus, ficarmos agora de braços cruzados. Como diz a canção do Logos, né? Nem eu nem você podemos ficar de braços cruzados, enquanto coitados não sabem ao certo para onde vai. Nem porque eu lhe pergunto afinal, onde estamos nós, o que somos nós e o que fazemos nós. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados, irmãos, enquanto os perdidos estão cambaleando para a morte, como diz lá em Provérbios. E ainda diz assim, e ai daquele que diz que não sabia, e ai daquele que diz que não sabe que a situação é esta, que o homem está cambaleando, que o homem está caminhando para o abismo, para a morte eterna. E meus irmãos, os únicos na face da terra que sabem desta verdade, os únicos são os filhos de Deus, são os crentes. Ninguém mais, com base no Santo Evangelho, tem esta convicção, senão a igreja do Senhor Jesus. Então sua primeira expressão na pregação foi: arrependei-vos, conforme está em Mateus 4,17. Não tem como começar um discipulado sem arrependimento. Por isso que é imprescindível a mensagem do arrependimento. Então não é uma mensagem de autoajuda, não é um aconselhamento a pessoas que estão moribundas, que estão sofrendo, não, o aconselhamento é uma outra área. Evangelizar é confrontar as pessoas com o seu estado pecaminoso e a santidade de Deus. Então por isso que a primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos e convertei-vos. Agora, é interessante, queridos, que em seguida, quase que simultaneamente, Jesus começa a discipular, ou seja, preparar discípulos arrependidos, claro, convertidos, para assumirem a missão quando ele fisicamente se ausentasse da missão. Então, fisicamente, Jesus se ausentou da sua missão, que ele cumpriu com toda a dedicação durante 3 anos de ministério.
É claro que antes dos 3 anos de ministério público de Jesus, ele exerceu a sua vida de servo, de filho de Deus, mas publicamente nós temos os 3 anos. E foram esses 3 anos que Jesus preparou discípulos e discípulas para dar continuidade à obra que ele fez plenamente. Não foi para completar a obra que ele começou, a obra de Cristo foi completa. Nós não estamos completando a obra de Cristo. A obra de Cristo foi completa. Ele nos deixou para dar continuidade à pregação do Evangelho, não completando uma obra que, porventura, ele tenha deixado incompleta. E aí, queridos, quase que simultaneamente Jesus vai dizer, quando ele encontra a Pedro e André, no mesmo capítulo 4, quando ele começa a pregar, arrependei-vos e convertei-vos, ele vai dizer para Pedro e André, conforme está no capítulo 4 de Mateus, versículos 18 e 19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos tornarei um pregador, um evangelista, um discipulador. Agora, pregar não é só pregar. Evangelizar, fazer missões, não é só sair por aí falando do plano da salvação. É antes de tudo, e foi dito hoje aqui pelo Washington, um ato de obediência e compromisso às instruções de Jesus. E a vida de oração e consagração é imprescindível para quem vai estar testemunhando desse santo evangelho. Ele é o modelo. Não houve uma vida que Jesus curasse, que Jesus salvasse, que ele mesmo não continuasse a obra. Por isso diz Filipenses capítulo 1, versículo 5, que aquele que começou a boa obra, ele concluirá, ele terminará até o dia de Cristo Jesus. Os apóstolos, seus primeiros discípulos, seguiram este ensino e modelo. Paulo, por exemplo, em sua primeira viagem missionária, ele faz o caminho de volta pelo mesmo caminho onde ele havia deixado discípulos. E ele faz isso, irmãos, para discipular. Para Paulo não valia apenas continuar seguindo em frente, fundando igrejas, gerando filhos, se estes gerados não fossem cuidados, não fossem discipulados, como alguns que não sabiam sequer que existia o Espírito Santo. Tem ou não tem essas pessoas na Bíblia? Tem lá. De repente Paulo chega ali e começa a discipular. E fala sobre o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, e existe Espírito Santo, ou seja, alguém passou ali, jogou a semente, evangelizou, mas não teve a preocupação de discipular. O que é discipular, irmãos? É ensinar todo o conselho de Deus, ensinar as verdades bíblicas. Evangelizar, você evangeliza, mostra o plano de salvação, mas aquela pessoa precisa crescer no conhecimento, precisa crescer na graça, isto é discipulado. E é claro, não se faz apenas com uma cartilha, com um aparato de ensinamentos, de questionamentos, mas acompanhando de perto. E este é o propósito do ministério de evangelismo e discipulado da igreja, é caminhar lado a lado com os discípulos, ou com aqueles que estão sendo discipulados. E a visão não é só gerar aquela expectativa de estar discipulando novos convertidos, que com a graça de Deus há de termos aqui muitos, mas está discipulando dentro do seio da igreja. O discipulado é constante, a escola bíblica é um discipulado. As reuniões das uniões, dos ministérios, é discipulado. Relacionamento, preocupação com o outro, é discipulado. É tornar a pessoa cada vez mais discípulo de Jesus. E claro, isso se faz com ensino e com vida. Então veja aí, queridos, o que é que Paulo fala no capítulo 14 de Atos, versículo 21 ao versículo 23. Isso Paulo retornando aí da sua primeira viagem missionária, voltando por todas as cidades que ele havia passado e havia deixado ali alguns discípulos.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Exortando, ensinando. Imagina só, passaram ali pregando, aqueles discípulos ficaram todos empolgados, mas Paulo tinha que cumprir e ir até determinada cidade. E aí na volta, olha, permaneçam firmes na fé, não desanime, olha, Deus vai levantar obreiros aqui, porque imagina a preocupação de Paulo, né? Passava naquelas cidades, muitos se convertiam, mas não tinham obreiros. Mas o livro de Atos vai mostrar que Deus ia levantando os obreiros, e eles consagravam esses obreiros, anciãos, pastores, para estar cuidando daqueles novos discípulos. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo tinha aquela preocupação de mostrar, olha, você agora é uma nova criatura. Você vai ser muito tentado, o inimigo vai se levantar contra você, você vai ser atribulado, você vai ser afligido, mas olha, o mais importante é que você vai entrar no reino dos céus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito, anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, entrega aqui a esses discípulos experientes, a esses anciãos, para que eles possam acompanharem, para que eles possam discipular vocês. Olha que exemplo, meus irmãos, que modelo para nós hoje. Eles não geram filhos e deixam órfãos. Eles não prosseguiram a viagem na evangelização, mas antes voltaram para confirmar a fé dos que já haviam se convertido. Então, queridos, cuidar da obra de Deus, do reino de Deus, não é aquela visão de multidões. Ah, nós queremos ter multidões aqui. Não adianta você ter multidão se você não tem condição de cuidar, se você não tem condição de ensinar, de acompanhar, de discipular. Jesus Cristo não teve lá essas multidões no seu ministério, porque a preocupação dele era formar discípulos. Tanto é que a formação dos discípulos foi um grupo muito pequeno. Havia sim uma grande multidão que seguia Jesus, até enquanto Jesus estava cumprindo o que estava profetizado pelo profeta Isaías a seu respeito, que é que a manifestação do Messias iria resultar em curas, em milagres, em maravilhas. E claro, de propósito, Deus fez essa manifestação para que uma grande parcela das multidões se manifestasse com os tais interesses. E de fato, nós sabemos as multidões que seguiam Jesus quando ele começou a fazer as multiplicações dos pães, a fazer aquelas maravilhas. Mas depois, quando ele começou a formar os discípulos, quando ele começou a falar, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte de mim. Claramente, João capítulo 6 vai dizer que a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos já não mais lhe seguiam. Somente aqueles que decidiram realmente obedecer a palavra, então é obediência. Então eles falaram ali, Paulo, de tribulação, de lutas que os novos discípulos deveriam passar, mas diz que fazia parte da vida daqueles que vão entrar no céu. Não havia uma mensagem triunfalista, enganosa, com promessa terrena de riqueza, de ausência de sofrimento. Não! A cruz de Cristo faz parte da vida abundante dos seus discípulos e discipuladores, disse Jesus, conforme está lá em Marcos capítulo 8, versos 34 em diante. Chamando Jesus os seus discípulos e a multidão disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse há de salvar. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua própria vida, da sua própria alma? Pois qualquer que dentre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho de Deus quando vier na glória com os seus santos anjos. Então, meus irmãos, Jesus em momento algum transmitiu uma mensagem triunfalista. Em momento algum, Jesus preparou discípulos dizendo, vinde após mim, e o sofrimento acabará, e as dores acabarão. Pelo contrário, Jesus disse que por causa do seu nome, eles seriam levados ao matadouro como ovelha. Mas eles deveriam se alegrar com isso. E de fato foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles se alegraram
por estarem sofrendo as mesmas aflições, as mesmas perseguições que o seu mestre sofreu. Mas hoje, as pessoas até questionam, puxa, por que eu estou passando por isso? Deveria ser o contrário, eu devo estar passando por isso, algum propósito tem isso, porque eu estou servindo a Deus com fidelidade, então, Deus, faça-se a tua vontade. Uma pessoa pode gerar um filho e não assumir compromisso algum com ele, embora a lei o exija, mas outros independentes da lei assumem o compromisso, ama e cuida daquele filho. Ide e fazei discípulo. Então, discipular é cuidar dos filhos gerados. Não é ide e evangelizar tão somente, gerando filhos para outros cuidarem. Evangelizar também não é um descargo de consciência, de culpa, de favor a Deus, de obra, com o intuito de receber algo mais de Deus. É antes um ato de obediência e gratidão a Deus. O discípulo de Cristo, ele evangeliza, ele discipula outros a seguirem a Cristo, porque ele tem gratidão, ele tem alegria, ele tem satisfação na sua alma, porque foi alcançado por esta graça, e quer também que outros sejam alcançados. Por isso deve ser feito dentro e harmoniosamente com a vida congregacional da igreja. Não é uma missão individual, isolada, como que cada um faça por si, nem sem compromisso com a igreja local, com o corpo de Cristo, não. É claro que eu não estou dizendo que você precisa necessariamente ser autorizado para a igreja, pela igreja, para sair evangelizando, não. Evangelizar já é uma ordem, não precisa a igreja estar dizendo, irmão, olha, você está livre, viu? Pode sair evangelizando, não. No próprio instante que nós nos tornamos discípulos de Jesus, diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, creio que é a partir do versículo 17, onde fala que nós somos embaixadores agora, depois de reconciliado, ele nos deu o ministério da reconciliação. E o que seja o ministério da reconciliação? É levar o evangelho para que, assim como nós fomos reconciliados com Cristo, através da graça, ou melhor, reconciliados com Deus através de Cristo, também outros sejam reconciliado. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu sei que muitos irmãos aqui não têm ministério na igreja, mas você tem um ministério no corpo geral da igreja, no corpo vivo de Cristo, o ministério da reconciliação. Ou seja, o ministério da reconciliação é o ministério da evangelização. Não tem como pessoas se reconciliarem através da sua instrumentalidade se você não evangelizar, se você não chegar junto. Então, é uma missão para a igreja. Todos devem evangelizar. O que eu estou dizendo é que a evangelização e o discipulado estão na responsabilidade da igreja local. Ou fora da igreja local, não é algo louvável diante de Deus. Portanto, não é missão para um grupo revoltado com a igreja, com a liderança que Deus constituiu. Eu vou fazer isso porque a igreja não me dá oportunidade. Eu vou fazer isso porque eu não tenho... Não, a igreja está aqui para agregar todos os membros que Deus dê a esses membros dons e talentos. Todos têm realmente espaço para trabalhar, para servir na obra de Deus. Não permita que nenhum espírito de rebeldia de repente entre na sua mente, dizendo que, eu vou fazer assim porque a igreja não tem espaço. Eu vou trabalhar em tal canto porque na igreja não tem espaço para trabalhar. A igreja tem espaço para você trabalhar, meu irmão, pode ter certeza. Então não deve ser resultado de uma divisão, mas de uma multiplicação da graça de Deus por meio da multiforme manifestação da graça de Deus, conforme Pedro vai nos falar, lá na sua primeira epístola, vejam aí, capítulo 4, versículo 14, e é exatamente o propósito dos nossos PGMs, da igreja, a visão da igreja multiplicadora, não é a igreja divisora, não é? Então, PGM, pequeno grupo multiplicador, então um grupo quando chega a um certo número de pessoas, ele não é para dividir, ele é para multiplicar. Se o grupo dividir, aí é um desastre.
né? Agora, quando multiplica, não, olha, esse grupo cresceu, precisamos abrir um outro PGM, aí é diferente. Esse é o propósito. Então, a igreja ela tem que estar sempre nessa visão multiplicadora, espalhando discípulos, né? Então, se Deus chama você para um ministério ou para uma obra distante daqui, como foi nossa missionária, então vai realmente com a destra da igreja, com a bênção da igreja e não independente, não é? Então, o que é que diz aí, 1 Pedro 4,10? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós, acho que é 2 Pedro, viu? Ei? Acho que é 2 Pedro 4,10. Enfim, veja aí. Então, queridos, foi a igreja que recebeu esta missão, não crentes individuais que querem fazer esta obra independente da igreja local, sem obediência às autoridades constituídas por Deus. Os crentes da igreja de Jerusalém não agiam assim, eles saíam com a bênção da igreja e voltavam para prestar conta à igreja que o enviava. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 2 ao 4. Atos 13, 2 ao 4 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Enfim, foram enviados com a bênção da igreja. E também, dentro da visão local, não é diferente. Então, quando Deus levanta os ministérios, esses ministérios estão administrando os seus dons e talentos com a bênção da igreja. Então, na igreja de Jerusalém, havia uma preocupação na formação de um corpo santo, ordeiro, submisso a exemplo de Jesus com o Pai. Jesus não veio de si mesmo, por conta própria. Ele fazia questão de mostrar para os seus discípulos a sua sujeição a Deus, ao Senhor da missão. Então Jesus fazia questão de expressar ali que ele não estava ali por si mesmo. Ele havia sido enviado pelo Pai. Porque muitos já tinham se antecipado a Jesus. Como até mesmo a respeito da sua volta, alguns vão se antecipar, inclusive o anticristo, né? Porque o próprio Jesus vai dizer: olha, eu vim em nome de meu Pai, ordenado pelo Pai, conforme as profecias, e vocês não me aceitaram. Mas outro virá no seu próprio nome e vocês vão me aceitar. Isso Jesus se referindo lá ao anticristo. Eu lembro, meus irmãos, que eu fiz aqui na igreja, alguns anos atrás, muito trabalho evangelístico, sem que esse trabalho tivesse diretamente uma ligação com o projeto evangelizador da igreja, mas era para mim uma satisfação enorme compartilhar com o meu pastor e com a igreja o que o Senhor estava fazendo através de mim em pregações nos trens, nos ônibus e nos terminais aqui em Fortaleza, porque por muitas vezes eu e outros irmãos fizemos esse trabalho, inclusive no presídio, né, agora fechado, o Olavo Oliveira, como nós falamos pela manhã, que nós fazíamos esse trabalho, passamos uns 3 meses fazendo esse trabalho. Mas outros, na mesma época, preferiram tomar para si esta glória e criticar a igreja por não estar onde eles queriam que a igreja estivesse. Ou seja, a igreja tem que estar lá no presídio com a gente, a igreja tem que estar lá no ônibus com a gente, lá no trem. Não, era um trabalho que a gente fazia, né, independente dos ministérios que existiam, mas não fazia no espírito de rebeldia. A gente até relatava para a igreja aqui, a gente testemunhava, não fazia parte do projeto evangelístico da igreja, está evangelizando lá no CB, na companhia de trens, né, que era antigamente, não fazia parte do projeto da igreja estar nos terminais, mas nós sentimos aquele fogo, aquela alegria de poder estar. Mas alguns aproveitavam para poder criticar a igreja por isso.
Então, não podemos fazer, meus irmãos, isso porque a igreja, ela atende um projeto de Deus. Então, Jesus é o Senhor da igreja. A igreja, como um corpo, ela evangeliza, discipula, batiza e presta conta aos que o enviam. Evangelizar é gerar filhos com responsabilidade e amor, em obediência a uma ordem de Jesus. Discipular é assumir para sempre esta paternidade, preparando o novo discípulo a estar pronto para fazer o mesmo, evangelizar e discipular, ou seja, cuidar. Então, quando nós discipulamos, nós estamos ao mesmo tempo ali treinando, dizendo, olha, faça isso também, ensine essas verdades para outros. Foi o que Paulo passou com tanto zelo e dedicação para o seu filho na fé, Timóteo. Veja aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, esse era o formato de discipular de Paulo. Treinar, ensinar e motivar o seu discípulo ali especificamente, Timóteo, a transmitir esse ensino para outros que fossem idôneos, fiéis. Sabemos que é uma ordem imperativa de Jesus para os seus discípulos. Ide e fazei discípulos. Ensinai-os a guardar o que eu vos tenho mandado. Evangelismo sem discipulado gera filhos deficientes, capengas, descomprometidos, alheios às atividades da igreja, andarilhos, sem identidade, isto quando não acontece um aborto. Os primeiros discípulos foram obedientes e comprometidos com a ordem de Jesus, mas eles não saíram sem antes estarem revestidos do poder de Deus, poder este que veio pela obediência à palavra. Se não houver obediência à palavra, nunca o discípulo vai estar preparado a discipular outro. Então diz o versículo 16 aí do nosso texto áureo, né, capítulo 28 de Mateus, veja o que diz. Diz aí que os discípulos partiram para a Galileia, né, para o monte, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Essa era a ordem de Jesus. Então, evangelismo e discipulado acontecem de forma harmonizada, em plena sujeição à ordem de Jesus. Os discípulos não ficaram batendo cabeça, eles foram obedientes à ordem de irem para o lugar designado pelo Mestre. Jesus ensina a hora de ficar e a hora de sair. Nós é que somos teimosos demais, e essa teimosia ou desobediência parece se evidenciar, principalmente quando estamos bem acomodados. Essa desobediência, essa acomodação parece acontecer mais quando estamos bem confortados, quando estamos seguros, felizes, realizados no mundo de oportunidade que nós vivemos hoje. Então, hoje, mais do que em qualquer outra época, eu sinto que a igreja está muito acomodada com a visão evangelística e discipuladora. Cuidado! As condições nos proporcionam a oportunidade de termos além do necessário. Não gaste o seu tempo com o desnecessário. Se você tem, você quer usar. Então, muitas vezes, nós nos enchemos de amparatos, de eletrônicos, de coisas e mais coisas, que hoje facilmente todos podem ter acesso. E se você tem, você vai querer usar. Quanto mais conforto você tem, mais acomodado você fica, porque você se sente no direito, já que você adquiriu o conforto, de usar o conforto. E isso é um perigo para os servos de Deus.
Por isso que nem um soldado, Paulo diz para Timóteo, que está militando e que quer militar legitimamente, que quer vencer, deve se embaraçar com coisas desta vida. Nós devemos ter cuidado e sermos moderados no uso. Seja moderado, meu irmão. Semana passada eu pedi uma internet, eu me mudei, como os irmãos sabem, e foi uma luta com aquela operadora para eu rejeitar o tal do canal, o negócio lá de TV, que eu não tenho, né? Nunca tive, nunca tenho vontade, acho que eu nunca vou ter. Eu não consigo assistir nem as abertas, por que eu quero fechado, um negócio fechado, né? Então, meu amigo, eu não quero esse negócio, eu não tenho tempo para esse negócio aí. E foi uma luta, ou seja, eles querem empurrar em você a ocupação. Querem lhe dar conforto barato. Meu mãe, a sua diferença é só R$20. Meu amigo, pode ser 0, eu não quero. Então fica empurrando, e muitas vezes a gente quer aproveitar a oportunidade, e o nosso tempo que já é tão escasso para a família, e principalmente para o reino de Deus, a gente empurra nessas oportunidades baratas que estão surgindo hoje. E meu irmão, muito cuidado com o conforto, com as possibilidades que Deus te dá, para que você não possa usar erroneamente para a sua própria destruição. Para enterrar os seus talentos, o seu dom, o seu tempo, porque tempo é precioso, meu irmão. Não se pode perder tempo com coisas que não edificam, que não traz fortalecimento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E esta acomodação é interessante porque vai acontecer na vida da igreja em Jerusalém. Quando a mesma, depois do primeiro ato, né, de obediência, do qual nós estamos falando aqui, a igreja vai sentir-se segura e confortável em suas instalações, em Jerusalém. E com o conforto, vem a acomodação. Então saiba usar se você pode ter. Então muitas vezes Deus tem que dar aquelas cutucadas que a gente não gosta, que a gente não entende, para a gente sair da zona de conforto. E Deus faz isso tranquilamente com a sua igreja, porque Deus fez isso com uma perseguição muito forte na igreja de Jerusalém, porque o propósito era, sim, primeiro nossa Jerusalém, mas o mandamento completo não era só Jerusalém, era Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então o que Mateus narra aqui, meus irmãos, podemos ver também na narrativa de Lucas, uma ampliação do porquê desta ordem. Vamos ver Lucas capítulo 24, versículo 48 ao 53. E dessas coisas, sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E aí em Atos, capítulo 1, versículo 4, por favor, Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Queridos, aqui está o começo, aqui aconteceu a vida, o início da vida na igreja. A partir da obediência, a promessa feita. Hoje não é diferente, pois a promessa ainda não se cumpriu plenamente, porque Jesus não voltou ainda. E Jesus vai voltar quando, na economia de Deus, a igreja tiver cumprido a sua missão. Mas a igreja tem que entender que essa missão não pode ser cumprida na força da nossa inteligência, na força da nossa carne, como nós falamos até pela manhã, porque é pelo Espírito. Então, eu tenho que buscar
não somente viver no Espírito, mas andar no Espírito para cumprir essa missão. Há muito trabalho a ser feito em prol do reino, por isso estamos aqui ainda. Mas não devemos fazer parte dos que duvidam, dos que ouvem, vê, mas não adoram, como na ocasião narrada por Mateus aí no versículo 17. Mas a mesma coisa Jesus está dizendo hoje para nós, seus discípulos. O que ele disse para eles naquele momento: portanto, ide e fazei discípulos. Mas antes, Jesus diz: olha, fiquem em Jerusalém, se revistam do poder, descerá sobre vós o poder do Espírito Santo. E eles obedeceram ali. E por isso, meus irmãos, que nós temos o Novo Testamento, porque esses primeiros discípulos, os apóstolos, eles obedeceram, eles foram fiéis ao Senhor, eles deram verdadeiramente as suas vidas. Você certamente não duvida deste poder, não é mesmo? Pois bem, este poder foi dado à igreja, a você e a mim, dentro desta visão congregacional. Jesus confiou à igreja esta missão discipuladora, por isso ele passou a maior parte do seu tempo aqui na terra, treinando os seus discípulos, para que ao mesmo tempo, esses discípulos treinados, aperfeiçoados na palavra, pudessem também treinar outros, pudessem discipular outros, e assim serem enviados também. Antes mesmo de eles serem plenamente cheios do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, né? Jesus se antecipou a eles e soprou neles o Espírito naquele momento. E Jesus disse algo muito importante para os seus discípulos naquela ocasião, conforme está em João, capítulo 20, versículo 21 e versículo 22. Perceba aí que Jesus nos envia na mesma responsabilidade e com a mesma autoridade dada a ele pelo Pai, na ocasião em que ele aqui, na condição humana, pregava o santo evangelho da graça. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E soprou neles ali o Espírito Santo, mostrando que este envio sempre devia ser no poder do Espírito Santo. Como ele havia enviado os 12 naquele primeiro momento, depois dos 70, Jesus dava ali o Espírito Santo para ir com eles. Nessa ocasião, Jesus dá essa missão e sopra o Espírito, indicando que não podemos ir sem esse poder do Espírito. Mas quando Jesus contempla a congregação, a igreja como um todo, ele diz para os discípulos: olha, não se ausente de Jerusalém, a promessa vai se cumprir. O que Joel capítulo 2 diz, vai se cumprir. O Espírito do Senhor vai descer sobre toda a carne. E a partir de então, vocês, a igreja, estarão realmente com o poder e a autoridade para anunciar o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado. Você, meu irmão e minha irmã, você é um enviado a fazer discípulo. Nós somos enviados. O que está nos faltando é somente obediência, prazer na palavra, inconformidade com este século e deleite na palavra da obediência. Se fomos enviados, é porque Deus confia em nós. Deus confia em você. Talvez você não tenha dúvida da sua fé em Deus, da sua convicção em Deus, mas muitas vezes nós ficamos meio que recuado, como que achando: será que eu posso? Será que eu sei? Será que eu sou capaz? Deus confiou a você essa missão. Deus confia em nós esta missão. Então isso não é para eu me orgulhar, para eu me exoberbecer, não. Eu tenho que aceitar essa missão com humildade, mas certo de que, se Deus me enviou, se Cristo me enviou dizendo: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, Jesus transferiu para nós, para a sua igreja, essa autoridade. Por isso que ele disse: olha, todo o poder foi me dado no céu e na terra, mas eu estou indo, eu vou voltar, vocês vão ficar, portanto ide. Ou seja, Jesus transferiu, meus irmãos, este poder para a igreja. Agora, Jesus deixa bem claro, não é? João capítulo 15, versículo 5: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês são apenas carne.
somos também talmidim de Jesus, ou seja, seus discípulos. Você já deve ter ouvido a história dos talmidim, não é? Discípulos dos rabinos de Israel. Na próxima mensagem, nós vamos contar direitinho essa história, que é bem interessante, com alguns detalhes, para você entender a missão dos talmidim, dos discípulos do Mestre Jesus, com um diferencial muito grande dos discípulos, dos talmidim, que seguiam os rabinos de Israel na época de Jesus. Então há uma grande diferença entre os talmidim do Antigo Testamento, do tempo da lei e dos rabinos, que a eles ensinavam, é bem diferente dos tempos da graça. Uma diferença muito grande, porque o mestre, o nosso rabino, é Jesus. E é essa diferença que deve encher, queridos, o coração nosso de gratidão, de amor, a missão evangelizadora e discipuladora. Por quê? Porque Jesus Cristo nos aceitou sem mérito algum. Os talmidim, que se tornava um talmidim, consequentemente um rabino, somente os melhores dos melhores chegariam a esse nível. Mas Jesus, no contexto em que ele chama os seus discípulos, nós vamos ver isso domingo, ele chamou os rejeitados pelos mestres de Israel. Porque quando um talmidim de um rabino de Israel era reprovado para continuar os estudos e se tornar um rabino, ele voltava para a casa dos pais, e ia praticar ou aprender a profissão dos pais. Se os pais eram pescador, ele ia ser pescador. Por isso que quando Jesus chega para Pedro e André estão pescando. Os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, estão pescando. Por quê? Provavelmente, pela história, pelo contexto, eles foram talmidim, discípulos, reprovados pelos rabinos de Israel. Passaram até por alguns estágios, mas foram reprovados na reta final. Mas quando Jesus, aos 30 anos de idade, assume ali como mestre enviado de Deus, ele chega para aqueles homens e diz: vinde após mim, segue-me, que era a palavra-chave que todo talmidim, ao final do curso do discipulado, ali ao pé de um rabino, era o sonho de todo talmidim, era ouvir do mestre, do rabino: segue-me. E Jesus, logo no início da pregação, sem fazer inscrição alguma, sem ninguém precisar se inscrever, sem precisar passar por estágio 1, estágio 2, estágio 3, que nós vamos ver no próximo domingo, Jesus já chamava. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele confiou a missão a homens e a mulheres falhos, limitados, talvez reprovados em muitas áreas da vida. Quantas vezes nós já fomos reprovados, irmãos, em tantas áreas da vida? Não é verdade? Quantos concursos você já testou? Quantas provas, quantos portas de emprego você já deixou? Porque em algum momento teve alguém melhor do que você. Verdade. Mas nós somos aceitos para ser talmidim, discípulos de Jesus, porque Ele confiou em nós uma missão extraordinária, a missão de sermos pescadores de homens, de pregar o seu santo evangelho. Então, como discípulos que já somos de Jesus, recebemos a missão de ensinar o que dele já aprendemos, começando pela nossa casa, pela nossa Jerusalém. Atos 1, versículo 8. Na próxima mensagem nós continuaremos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Você é um discípulo evangelizador e discipulador, porque o poder de Cristo, o poder do Espírito habita em você, e Ele confia em você. Se Ele não confiasse, você não teria sido chamado para entrar nessa grande comissão, meu irmão. Então não fique aí se questionando: eu não sei, eu não posso. Ninguém é chamado para ser tão somente salvo. Você não foi chamado só para ser salvo, não. Já é uma grande bênção, é extraordinário ser salvo. Mas Deus te chamou para uma obra, para uma missão. E o salvo deve fazer isso com gratidão, com júbilo, para glorificar o Senhor. Não importa se você nunca ganhou uma alma ou nunca vai ganhar. Se você chegar junto, cumprindo a missão obedientemente, você está realmente produzindo frutos. Você está glorificando o Senhor. Seja obediente. Você verá o que vai acontecer. Sejamos obedientes, nós veremos o que vai acontecer. Mas nós precisamos, queridos, sair
da nossa zona de conforto, que muitas vezes parece ser o sonho e a realização de todos nós, mas não sabemos nós que muitas vezes nós estamos procurando tudo isso que nós procuramos e acabamos estragando outras áreas preciosas da nossa vida. Que nós tenhamos sabedoria e graça para, como discípulo de Jesus, sabermos usar com moderação e graça tudo aquilo quanto Deus nos proporcionar nas oportunidades que a vida nos oferece. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor. O irmão Ricardo vai ali chamar os nossos irmãos lá fora. Os irmãos da música estão se aproximando.